adesão, continente ou conteúdo. Nós vamos classificar o disco em 3 alterações. A primeira alteração é uma dilatação global, discreta, que não justifica nenhuma sintomatologia, mas ela é caracterizada por uns sinais de sofrimento desse disco já com ruptura de alguns ânulos fibrosos. Algumas fibras de colágenos que formam essa membrana rígida já se rompe e ela faz uma leve dilatação. Isso chama bulging. O bulging normalmente é assintomático. É uma alteração que aparece na ressonância, mas não justifica absolutamente nenhuma compressão, nem no canal medular, nem no forame de conjugação. A partir do momento que esse bulging ele é direcionado numa posição, pela mecânica que o paciente apresentou, ele é retificado, ele tem lordose, ele tem uma leve inclinação para a direita ou para a esquerda, o disco passa a tomar uma direção. O núcleo do disco, como vocês sabem, ele sofre influência mecânica e se desloca para o lado contrário da pressão. É o papel dele, distribuir pressão nesse espaço articular. E se ele distribui pressão direcionando para a póstero-esquerda, ele vai começar a tocar raiz. Então, aí eu tenho uma alteração que chama protusão. Vocês conhecem muito bem. A protusão, nós vamos entender que ele passa a ser uma classificação continental, porque o disco mudou a sua área, mudou o seu continente. Percebam aqui, ó. Ele está dilatado, deslocando-se lá para trás, ainda tem gel dentro dele, ele está hidratado, portanto, ele não rompeu. Ele ainda é uma bolsa íntegra, é uma bolsa que coleciona e que vai fazer o papel de absorção ainda se eu devolver a integridade desses anéis, tirar a mecânica que levou esse direcionamento. Então, essa alteração, que tem as rupturas parciais, mas que o núcleo do disco ainda não extravasou, nós vamos classificar como alteração continental. A alteração continental é só a alteração do disco, do contorno, e não do conteúdo. Isso não significa que doa menos. A alteração continental é mais dolorida, é mais sintomática do que a alteração de conteúdo que nós vamos ver a seguir. Quando, na mesma mecânica de deslocamento de disco, rompeu o ânulo fibroso, todos, o núcleo do disco extravasou, isso é uma extrusão. A maioria das pessoas conhecem como um disco extruso, uma extrusão. Nós vamos classificar como alteração de conteúdo. Então, veja, bulging, continente e ruptura, extravasamento, conteúdo. Por que nós temos que classificar dessa forma? Porque a conduta, o prognóstico muda radicalmente quando eu tenho isso aqui e isso aqui. E não é a dor, entenda. Uma alteração de continente pode ser muito mais dolorida, como eu já disse, do que uma alteração de conteúdo. Por que nós temos que classificar? Porque é exatamente uma conduta de tratamento. Essa alteração, veja o tamanho dessa hérnia, uma projeção radial posterior, o indivíduo é retificado, que é uma tendência para a maioria das hérnias. Essa hérnia póstero-central, portanto, radial posterior, o disco ainda tem uma parede. Se vocês perceberem o contorno, ele ainda é bem definido e o núcleo do disco está aqui, ó. Ele está deslocando do centro, rompeu o ânulo fibroso centrais e deslocou até aqui, mas não vazou. Isso é uma alteração de continente e não de conteúdo. Se você observar esse outro disco, que é praticamente a mesma coisa, ó, vou voltar uma vez para você ver. Esse disco é esse contorno aqui, continental. Esse disco, parecidíssimo com aquele, perceba, ânulo fibroso, vem até aqui e ele recomeça aqui. Então, isso daqui já é uma fissura, é uma abertura nessa parede dessa bolsa que é o disco. Então, isso é uma alteração de conteúdo. Por que eu estou explicando continente e conteúdo, classificando dessa forma? Porque
tem uma diferença gigantesca na minha expectativa de tratamento e redução da dor. Veja, numa alteração de continente, existe a integridade do anel fibroso. O núcleo pulposo está sujeito aos movimentos e posicionamentos. Existe eficácia nas manobras de descompressão. Então, esse paciente ele pode chegar com uma projeção que comprime muito a raiz, que comprime muito a caldequina, um sintoma que o paciente chega, às vezes, carregado, mas eu faço uma manobra e esse núcleo recebe influência e se desloca para o centro de volta. Diferente desse, ó, alteração de conteúdo. Existe ruptura do anel fibroso, o núcleo pulposo está extravasado, ele não é mais uma bolsa. Não tem eficácia nas manobras de direcionamento do disco, porque eu não consigo fazer com que esse núcleo que vazou entre de volta no disco e vai para o centro. Ele vai ficar ali fora. Mesmo que eu faça a manobra correta, ele continua lá na posição. Então, eu tenho dois prognósticos totalmente diferentes para uma estrutura que é muito parecida, mas que se você classificar dessa forma, continente e conteúdo, você sabe. Eu falo para esse paciente aqui, ó, foi paciente meu, eu falo, você vai sarar, eu vou tirar a sua dor em até 5 atendimentos. Então, eu atendo ele 2 vezes por semana, em 2 semanas ele está sem dor. Ou, esse paciente, eu tenho que explicar para ele assim, ó, o seu caso, o disco rompeu e extravasou, e eu preciso de prazo para que esse conteúdo que extravasou seja reabsorvido, sofra fagocitose, porque a literatura mostra para nós que o núcleo do disco extravasado, ele vai se diluir dentro do líquor do canal medular, ou ele vai sofrer fagocitose. E daqui 1 mês, 2 meses, você não terá mais sintoma nenhum. Então, é aquela estatística de ontem. A hérnia, quanto mais extrusa, mais rompida, mais expectativa de sarar espontaneamente nós temos. Por outro lado, esse aqui não sara espontaneamente. Isso é uma bolha viva. Essa bolha, cada movimento que o paciente faz, ele vai pegar a raiz e vai dar a sintomatologia. Então, essa daqui se perpetua se eu não tratar. Esse daqui, apesar de ser pior o quadro, ele vai sarar sozinho, porque ele vai sofrer efeito da fisiologia. Pronto. Então, nós temos exatamente essa sequência, ó. Eficácia nos gestos, não eficácia nos gestos. Eu faço diferente? Absolutamente nada. A conduta é a mesma, é melhorar o espaço articular, é corrigir o vício que direciona o núcleo para aquela posição, é fazer algum recurso analgésico, liberação miofascial, tratar as contraturas e o sintoma, e esperar o prazo. Esse, eu falo para ele, você não precisa nem tomar remédio, você vai sarar ou vai aliviar o seu sintoma mecanicamente dentro de poucas manobras. Pronto. Vamos para a segunda localização, segunda classificação. Onde está a hérnia? Nós vamos classificar ela como intra ou extraforaminal. Nós tivemos algumas perguntas interessantes ontem no grupo. Qual é a diferença da postura antálgica de um paciente que apresenta uma hérnia? Vou explicar nesse momento. Uma hérnia intraforaminal, a dor reduz com alteração para o mesmo lado da hérnia. Então, veja, é uma hérnia importante, uma projeção continental, não é conteúdo, ele não extravasou, o núcleo dele está contido, o gel dele ainda está aqui e deslocando difusamente até aqui, ele está comprimindo essa raiz esquerda do lado de dentro do forame. O que é o lado de dentro do forame? Veja, isso aqui é um forame, ó. Esse espaço. Todo mundo olha aqui, bonitinho. Se a hérnia tivesse aqui, ela seria fora do forame. Se a hérnia está aqui, ela é dentro do forame. Então, veja que essa hérnia está para o lado de dentro do forame. O que nós classificamos com uma hérnia intraforaminal, nós vamos apelidar de hérnia de axila. Por que uma hérnia de axila? Vamos lá.
A medula, vocês estão vendo aqui, o corpo da medula. O braço é uma raiz do lado esquerdo, uma raiz do lado direito. E a hérnia estará encostando na medula pelo lado de baixo da raiz, por isso uma hérnia de axila. A hérnia intraforaminal, ela é dentro do canal medular, comprimindo o foramen a partir de dentro do canal medular. Perceba que se o paciente fizer o movimento que causou essa hérnia, que foi fletir e inclinar o corpo para a direita, fazendo um bocejo esquerdo, foi isso que causou a hérnia. Essa manobra, para esse paciente, aumenta muito a dor. Então, ele não consegue ficar mais nessa posição, que obviamente é uma posição que não deve ser mantida, porque é a posição que também aumenta a hérnia. O que nós temos que fazer com essa hérnia? Apertar a hérnia. Então, quando o paciente inclina para o mesmo lado da hérnia axilar, ou a hérnia intraforaminal, a dor desaparece. Essa hérnia é uma hérnia esquerda. Veja que o paciente está inclinado para o lado esquerdo. Ele vai chegar para vocês inclinado para o mesmo lado da hérnia, porque essa é a postura antálgica para uma hérnia intraforaminal. Percebam essa outra. A hérnia gigantesca, grande, importante, diminui a luz foraminal, portanto, comprime raiz, que vai dar dor irradiada, mas ela é para o lado de fora do canal medular. Ela é para o lado de fora do foramen. O foramen está aqui, ela está aqui para o lado esquerdo, para o lado de fora. Veja que o canal medular desse paciente está livre, diferente desse, que o canal medular está comprimido pelo lado de dentro do foramen. A hérnia que é extraforaminal, então nós estamos marcando aqui, hérnia extraforaminal, a dor reduz com uma lateralização para o lado contrário da hérnia. Uma hérnia póstero-esquerda, o paciente chegou com a ciatalgia esquerda. Se eu fizer a manobra de inclinação para o mesmo lado da hérnia, que é uma conduta que a gente entende que é terapêutica, eu tenho que fechar a hérnia para tratar a hérnia, eu aumento a dor do paciente. Então, esse paciente, ele tem uma postura antálgica que é um problema, porque ela aumenta a hérnia. Todo bocejo aumenta a hérnia, só que ela joga a hérnia para longe da raiz. Veja a hérnia onde está aqui, ó. Veja que ela não encosta no canal medular, ela está muito longe do canal medular. O canal medular está aqui, a hérnia está lá. Então, a hérnia extraforaminal, ou a hérnia de ombro da raiz, ela tem uma postura antálgica na abertura e não no fechamento. Diferente da hérnia intraforaminal, ou a hérnia de axila, que tem uma postura de abertura da hérnia e não de fechamento da hérnia. Sim, dessa forma, nós classificamos os 4 itens de comportamento do disco que me permite elaborar uma conduta terapêutica. Tudo isso, até aqui, é um conceito que você vai levar para aquele teste que nós fizemos ontem e nós definimos o primeiro passo. Qual seria o segundo passo? Associar essa clínica com o exame de imagem, raio-x, tomografia e ressonância que o paciente tem. Vou deixar claro mais uma vez. Exame de imagem não é fundamental para você diagnosticar a hérnia. Ele pode ser necessário para você classificar e mensurar a hérnia, como eu acabei de fazer. Uma hérnia intraforaminal ou extraforaminal, uma hérnia continental ou de conteúdo, a posição de retificação ou de hiperlordose, tudo isso é importante na imagem. Mas a hérnia de disco eu sei no exame clínico. Qual é a sintomatologia, qual é o dermátomo correspondente que tem dor, tudo isso é clínico. Mas eu quero visualizar a postura e a estrutura. Então, vamos lá. Quando a gente fala do raio-x, eu quero visualizar como é que está o espaço intervertebral e relacionar isso com o disco. Veja, se o indivíduo tem um desvio laterolateral, isso aqui, como escoliose, não tem significado nenhum. É uma escoliose muito simples, pequena, pouca, não é grave. Mas ela, como bocejo, veja que tem uma abertura desse lado e fechamento aqui.
tem uma abertura desse lado e fechamento aqui. Por que que ele chegou nessa postura de inclinação da pelve para o lado esquerdo? Porque ele tem a perna esquerda mais curta. Por algum motivo, ou pé plano, ou flexo de joelho, ou fratura, ou báscula de pé, qualquer coisa que fez essa inclinação e sofreu uma compensação. Essa compensação, que é importante para manter o indivíduo alinhado, ó, veja essa linha central, ele está absolutamente equilibrado. Isso é uma capacidade maravilhosa do nosso sistema tônico postural. Mas ele tem um desvio lateral, que fez um bocejo. Se eu considerar esse bocejo com essa postura ou essa postura, eu vou saber para onde o disco foi, além de lado esquerdo. Veja que o bocejo é para o lado esquerdo. O disco deslocou para cá. Deslocou para cá para onde? Para frente ou para trás? Obviamente, nós sabemos que na postura de aumento da curva, o núcleo do disco se desloca para frente. Na retificação, o núcleo do disco se desloca para trás. Então, eu vou comparar essas imagens e vou classificar. Perceba que o espaço do disco está extremamente diminuído na retificação. Extremamente diminuído, tem uma compressão. Esse disco está sendo esmagado e está sendo jogado para trás. Ele vai comprimir a estrutura que passa aqui no forame. Veja, me perguntaram ontem, qual é a diferença do osteófito e do disco, da hérnia de disco? Nenhuma. Para existir o osteófito, teve antes que existir a hérnia de disco. Nós estamos falando de osteófito de borda de vértebra. Eu não estou falando do osteófito lá no calcâneo, que a gente chama de esporão de calcâneo. No osteófito do ombro ou do joelho, as deformidades de borda articular. Eu estou falando de osteófito na vértebra. Veja, esses osteófitos aqui, ó, esses dois, essa projeção que me dá o bico, só aconteceu porque o disco daqui foi esmagado e ele se deslocou para frente, empurrando o ligamento. Quando o ligamento foi empurrado, ele sofre todos os efeitos da mecânica piezoelétrica. Microrruptura, edema, fibrose, tecido cicatricial, processo inflamatório. Só que é uma dor insignificante. O ligamento, ele tem pouca inervação, mas ele vai sofrer essa mecânica de defesa. Para que não avulsione, porque o disco está empurrando, ele calcifica o seu trajeto e faz todas essas deformidades. Perceba que na lombar, esse paciente, por exemplo, tem todos os osteófitos anteriores e não tem nenhum posterior. Por quê? Porque o bocejo dele está acontecendo para frente. O bocejo ou o esmagamento do disco faz com que ele se direcione deslocando no seu sentido radial. E o ligamento que deslocou vai calcificar naquele formato. Então, isso é um osteófito. Osteófito nunca é um bico, é uma fáscia. É que nós enxergamos bico porque eu estou olhando o plano dele anterior. Se eu virar ele na incidência de frente, eu vejo o plano lateral. Isso é um processo degenerativo. Então, no raio-x, é exatamente isso que eu preciso definir. Espaço e formato e posicionamento. E na tomografia, eu quero avaliar assim, ó, o calibre dos discos, qual é o diâmetro desse disco, e o que ele faz em relação ao foramen de conjugação e o canal medular. A tomografia normalmente vem esses cortes transversais, onde eu consigo ver vértebra, disco, vértebra e assim por diante, em cada uma das relações vértebra, disco, vértebra. L3, L4, veja as linhas pontilhadas, L4, L5, veja as linhas pontilhadas, L5, S1. Eu quero ver esse disco aqui, se ele comprime o foramen. Como é que tem que ser um disco normal? Ele não pode fechar foramen, e tampouco o canal medular. Isso aqui é um disco perfeitamente normal. No corte no meio da vértebra, um pouco abaixo, pelo foramen de conjugação, também não pode estar fechado, Essa é a visão que eu espero encontrar em uma coluna que não tem uma alteração estrutural. E quando tem, veja, esse disco é um disco normal. Ele tem formato de feijão, é assim mesmo, o disco é assim. O canal medular está livre, o foramen está livre, Agora, percebam esse. Eu injetei um contraste dentro do canal medular para você ver
o quanto o canal medular, que deveria estar redondo aqui, foi esmagado. E o foramen do lado direito fechou, veja até onde vem o disco, foramen do lado esquerdo fechou, veja até onde vem o disco. Isso é uma discopatia radial importante. Eu posso garantir que isso é uma alteração continental, mas eu não posso garantir que é uma alteração de conteúdo, porque a tomografia não me dá conteúdo, ela só me dá continente. E eu sei que é radial global, inclusive posterior, o que vai gerar o sintoma. Se ele fosse só anterior, não dá absolutamente nada. Percebam aqui, de novo, um paciente que tem uma discopatia, fez uma calcificação importante do ligamento longitudinal anterior. Perceba que a vértebra dele, o contorno real dela, seria isso daqui, ó. Aqui atrás, ele tem um osteófito gigantesco, póstero esquerdo, comprimindo a raiz que está saindo do lado esquerdo. Então, ele vai gerar uma sintomatologia esquerda importante. Esse é bilateral, foraminal e canal medular. Esse é intraforaminal, portanto, é de axila, do lado esquerdo, mas associado com uma calcificação do ligamento longitudinal posterior. Toda calcificação de borda é uma calcificação do ligamento, é um osteófito. O osteófito posterior é raro. E a ressonância? O que me permite ver? Claro, agora sim, eu classifico tudo em relação ao disco. É o melhor exame para você visualizar e classificar o disco. Tem falso positivo? Não. Você vai encontrar hérnia assintomática, mas é uma hérnia, é uma discopatia. Pode ser que ela não comprima absolutamente nenhuma estrutura sensível, mas a ressonância vai mostrar que aquele paciente tem uma alteração de disco. Uma alteração de hidratação, de desidratação, de radial, de continente, axial, tudo vai aparecer. Vejam. Ela vem nos cortes sagitais, onde eu vou ver exatamente o centro do canal medular, com a medula dentro, o cone medular, a cauda equina passando por aqui. Perceba que é um vazio o canal medular na coluna lombar, diferente lá da cervical, que ela é quase totalmente preenchida, o canal medular. A discopatia, um disco perfeitamente hidratado, um disco que está começando um sofrimento, disco que está em sofrimento fazendo um bulging, disco que está projetado lá para trás, para dentro do canal medular. 2 exemplos bonito, importante, daquilo que você visualiza no corte sagital. E se eu comparar aquele mesmo paciente no corte transversal, eu vou lá naquela vértebra, vou voltar, L5S1, esse disco está dilatado. Eu quero saber qual é a direção dessa dilatação. Eu sei que é posterior, mas é posterior central, posterior direita, posterior esquerda. O corte transversal me dá exatamente a posição. O foramen do lado direito desse paciente está livre, ó. Veja, não é compressão de raízes direita, mas o foramen do lado esquerdo está comprimido. Então, essa projeção, essa hérnia, essa ruptura da parede aqui, de ânulo fibroso, fez o núcleo empurrar o ligamento longitudinal, tendendo à esquerda. A ressonância me mostra exatamente isso, bonito. O que eu deveria ver? Um canal medular livre, um foramen livre, uma vértebra bonita de contorno, o canal medular com a medula dentro livre. Foramen, todos sem compressão, com uma raiz saindo por aqui. Perceba o canal medular bonito, grande, liberado. Já tem sofrimento de disco? Tem, eu estou vendo, desidratado, mas isso não herniou. Perceba que a ressonância me dá a primeira alteração do disco já. E o que eu devo ver? Isso daqui, ó. Disco normal, disco desidratado, disco protuso radial posterior, disco extruso ou conteúdo posterior. Perceba que o núcleo desse disco extravasou para dentro do canal medular, está aqui. Então, essa é uma alteração continental. Essa aqui, não, é uma alteração de conteúdo. A insuficiência do disco transfere a pressão, o impacto, para o corpo vertebral. Já faz edema ósseo. Toda essa estrutura, essa mancha branca nos corpos vertebrais,
caracteriza que o sofrimento mecânico já está aí, não foi mais absorvido pelo disco, que é o papel dele. Notem isso daqui, ó. Deslocamento do disco, o núcleo está ali empurrando o ligamento longitudinal posterior, é póstero esquerda, mas ele ainda não extravasa. Esse paciente, ele não sara sozinho. Se você não fizer alguma coisa para deslocar o núcleo desse disco de volta para dentro, ele vai continuar comprimindo essa raiz e vai fazer uma necrose avascular dessa raiz. Além de toda a sintomatologia, ele vai ter alteração motora por isquemia dessa raiz. Então, é continental, não é conteúdo. Se fosse conteúdo, eu sei que cada dia ele vai comprimir menos, porque esse gel que extravasou será absorvido, reabsorvido, ou fagocitado, ou diluído dentro do líquido. Muito bem? Olha um processo degenerativo pela ressonância. Fibrose do ligamento amarelo, deslocamento e projeção posterior do ligamento longitudinal posterior, diminuição do espaço. Olha o tamanho do canal medular desse paciente, que está esmagado, não tem luz, não tem passagem. O forame direito e forame esquerdo, os dois muito comprimidos. Então, é um exame que me dá muita qualidade. E nesse aqui, eu coloquei como exemplo, para que vocês consigam ver tudo o que acontece. Nódulo de Small. Veja o tanto de buraco no corpo vertebral. Nódulo de Small é congênito, não caracteriza doença, lesão, é uma alteração, é uma falha no formato do corpo vertebral. Mas se o nódulo permite que o disco invada ele, é uma hérnia axial. Deformidade do corpo vertebral. Veja, uma implosão, perdeu a arquitetura, deformou, anterior é muito menor que posterior. Uma discopatia axial, os nódulos de Small faz a discopatia axial. Uma discopatia radial. Perceba, esse disco, ele é muito mais anterior à sua projeção do que posterior, mas não deixa de ser hérnia, é a hérnia posterior. Essa hérnia anterior fez aproximar uma vértebra da outra, um atrito, um impacto, uma agressão facetária que sobrecarregou o ligamento amarelo, uma fibrose do ligamento amarelo, e uma estenose importante do canal medular. Quantas alterações numa única imagem? Essas alterações são significativas? A estenose do canal medular, sim, porque isso tende a fazer uma compressão de raiz nervosa e fazer a síndrome da caldequina, dependendo do tamanho que é essa estenose. Essa daqui, por exemplo, é uma estenose absurda. Quero mostrar para vocês 3 pacientes. Os 3 pacientes que vão evoluir de forma totalmente diferente pela imagem. Se eu olhasse só as imagens, eu tenho aqui, ó, uma hérnia L5-S1 radial posterior, uma hérnia L4-L5 radial posterior, uma hérnia L5-S1 radial posterior. Que lado? Para saber qual é o lado, eu tenho que ver o corte transversal. Ela é póstero-central, ela é extraforaminal, póstero-esquerda, veja onde ela está aqui, ó, o contorno do disco, e ela é intraforaminal, póstero-direita. Então, o mesmo padrão de visão no corte sagital é totalmente diferente no corte transversal. Por isso que muitos profissionais, quando olham essa imagem, falam: ah, essa imagem, ela não vai causar dor porque ela é póstero-central e não tem tecido, não tem muitas raízes nervosas passando pelo canal medular. Ela pode não ter significado nenhum, como essa. Vejam, ela é póstero-central, continental, ele foi espremido e deslocou. Não obstruiu o foramen, não obstruiu o foramen. Essa hérnia é assintomática, apesar do tamanho. Percebam que o falso positivo não é falso. Ele é uma hérnia real, é uma projeção continental real. Mas eu sei, entendendo a clínica e a mecânica da hérnia, que essa hérnia vai ser assintomática.
Então, isso pode até ser um achado para esse paciente que estava fazendo qualquer outro exame e apareceu essa hérnia. Mas isso não descaracteriza a ressonância como um exame que realmente mostra a condição do disco. Vamos para essa. Ela é radial posterior extraforaminal. O forâmen do lado direito dessa pessoa ainda está livre, o forâmen do lado esquerdo está esmagado. Então, esse paciente, eu sei que ele vai ter sintoma neurológico importante e que se eu não fizer alguma coisa para descomprimir, ele vai ter sequela motora, ele vai ter prejuízo motor. Vamos para esse outro paciente, a mesma coisa. Radial posterior, com ruptura, perdeu continuidade do ânulo fibroso, e ele é intraforaminal, lado direito. Tem uma projeção, uma tendência para o lado direito. Então, perceba que são 3 pacientes que a gente olha o primeiro imagem e fala, tudo igual. Mas é totalmente diferente, inclusive a evolução. Esse paciente, ele vai ter dor localizada, facetária, porque essa aproximação entre vértebras me dá dor localizada. Esse paciente vai ter dor irradiada. Pode ter desconforto localizado? Claro que pode. Toda vez que a vértebra aproxima uma da outra, ela impacta cartilagem facetária. Mas ela terá dor irradiada para a esquerda, com certeza. É bem clássico isso. E aqui, foraminal posterior. Pronto. Eu gostaria que vocês entendessem a qualidade e a importância dos exames dessa forma, para classificar a lesão, classificar e fazer você selecionar de forma criteriosa qual a manobra que você vai fazer para tirar o paciente da crise. Vamos estudar agora o terceiro passo. Qual foi o primeiro passo? O exame estático e dinâmico, sem interferir na dor do paciente, na verdade, exacerbando a dor. Qual foi o segundo passo? A análise radiológica, raio-x, tomografia e ressonância. Qual a importância desses exames para eu classificar o disco? E o terceiro passo, a desativação do conflito. Então, hoje, nós vamos fazer manobras de grande amplitude e baixa velocidade. São posturas mantidas por até 1 minuto, onde eu permito a direção do disco. Para isso, você já fez o teste, que foi ontem, você já definiu qual é o movimento que causa dor e incluiu isso dentro de uma tabela. Qual foi a tabela? Essa daqui. O disco do paciente reproduziu dor em flexão, na lateralização oposta e na rotação para o mesmo lado. Se ele tem uma hérnia à esquerda, a hérnia aumentou a dor na flexão, aumentou a dor na lateralização para a direita e aumentou a dor na rotação para a esquerda. Então, os 3 testes que são positivos. Se ele tem uma hérnia anterior, qual será o sintoma dele? Articular facetário. Quando você vai reproduzir a dor dele? Na extensão, na lateralização para o mesmo lado, cavidade, fecha faceta, aumenta a dor, e na rotação para a direita, faceta esquerda fechou, aumenta a dor. Não importa qual é a hérnia, os sintomas que você reproduziu vai dar para você a sequência do contrateste. O que é a sequência do contrateste? Aquilo que alivia, aquilo que tira dor, aquilo que não reproduz, baseado, então, nesses movimentos aqui. Ele sentiu dor na flexão, eu não faço mais flexão. Ele sentiu dor na inclinação para a direita, eu não faço mais inclinação para a direita. E assim, você criou um protocolo, uma sequência de movimento baseada na clínica que o seu paciente apresenta. Eu sei que esse disco é continental, então eu aviso para o meu paciente que eu preciso atender ele 2 semanas e eu vou tirar ele da crise. Eu sei que esse disco é conteúdo, eu vou avisar para o meu paciente que eu preciso de um acompanhamento dele durante 45 dias, 2 meses na clínica. A conduta não muda. A sequência de movimento, a estabilização, a desativação é tudo igual. O prognóstico é que muda. Esse paciente